em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Pai. Senhor, eu te apresento, Pai amado, Pai querido, a vida de todas as pessoas, Senhor, que estão nessa live, que estarão e aquelas que assistirão futuramente, Senhor. Porque eu sei, Pai, que o Senhor não está preso, Senhor, a tempo e espaço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que estas palavras, Senhor, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, Senhor, possa, Senhor, ser uma semente no coração dos meus irmãos, Senhor. Abra a mente, abra os olhos do entendimento, traz a revelação da sua palavra, Senhor, a cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro esta live a Ti. Ela é para honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu consagro a Ti a minha voz, eu consagro a Ti os meus lábios, usa-me conforme lhe apraz. Fala com o seu povo, Senhor, toca nos corações. Não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Shalom, shalom, Célia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Milton, Eunice, aleluia. Como eu estava falando com vocês, eu estou fazendo uma série de lives. Essa série de lives, ela vai passear por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até os Evangelhos ali, citando mulheres que elas foram incluídas através de um propósito de Deus na história da redenção, na genealogia do Senhor Jesus. E uma dessas pessoas que está incluída na genealogia do Senhor Jesus é Raabe. Aleluia! E hoje nós estaremos falando sobre ela. Se você pode, abre a sua Bíblia em Josué. Vamos ler no versículo 2. Aleluia. Eu espero que o Senhor possa falar contigo nesta tarde. Eu espero que o Senhor possa despertar no seu coração o propósito que você tem, e para que você saiba também que você já tem um propósito determinado, antes mesmo da fundação do mundo, antes que você fosse gerado no ventre materno, o Senhor já tinha um propósito para você, já tinha te predestinado como filho do Senhor Jesus, amém? Então, Raabe, quem era Raabe? Raabe, ela morava ali em Jericó. Ela era conhecida como uma prostituta. E quando o Josué manda 2 espias ali para entrar em Jericó, para ver as vulnerabilidades que haviam ali, para que eles pudessem conquistar aquela cidade, eles vão e se encontram na casa de Raabe. Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade que era inimiga do povo de Israel. E Josué ordena que 2 israelitas vão ali para ver as possibilidades de ataque, ver aonde havia pontos de vulnerabilidade para que eles pudessem entrar ali e conquistar aquela cidade. E em Josué 2, abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. A partir do versículo 1, a palavra nos declara: Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com as seguintes instruções: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. O texto, ele não é claro em nos dizer como que eles conheciam Raabe, como que eles chegaram até a casa dela. A palavra só declara que eles foram à casa dela, ela era uma prostituta e lá eles passaram a noite. Mas não fala a forma como eles conheceram ela, entendeu? No versículo 2, a notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar
espionar toda a terra. Então o rei de Jericó, ele manda uma ordem para que Raabe entregasse aqueles espias que estavam ali na casa dela. Só que Raabe, cheia do temor do Senhor, shalom, shalom, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, Mari. Que alegria ter a sua presença aqui. Sejam todos muito bem-vindos, Elias, José, Nazareno. Compartilhe essa live, curte. Então, Raabe, nós temos que entender o contexto. O povo de Israel, eles saíram do Egito com grandes sinais e grandes maravilhas. Deus mandou ali no Egito 10 pragas e a última praga matou todos os primogênitos do Egito. Porque o Senhor declarou: Israel é o meu primogênito. Como Faraó não deixou que o meu primogênito fosse me adorar, será primogênito por primogênito. Eu matarei o primogênito de todo homem, de toda a casa de Faraó. E assim sucedeu. E aquele povo, aquela nação numerosa, saiu fugindo ali do Egito, até que eles se depararam ali na entrada do Mar Vermelho. E quando eles estavam na entrada do Mar Vermelho, Moisés ergueu a sua mão, o Mar Vermelho se abriram, eles passaram em terra seca. Depois que eles passaram, que estava do outro lado, os carros de Faraó vieram perseguindo, porque se arrependeram. Deus fez com que eles se arrependessem para que o nome dele fosse glorificado ali, para que todos soubessem o poder do Deus que estava a favor dos hebreus, dos israelitas. Amém? Então, após eles passarem, o Mar Vermelho se fecha e mata todos aqueles egípcios, mata os seus cavalos, mata os cavalheiros, os carros de guerra ficam no fundo do mar. E o povo de Israel passa ali pela terra de Og, pela terra de Og, e rei de Bazã, e pela terra de outro rei. Então, o povo de Jericó, eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo. É impossível uma nação no deserto com uma nuvem de fumaça cobrindo ela, com uma nuvem de fogo durante a noite protegendo ela, e todas as nações daquela terra não soubessem os feitos do Senhor a favor daquele povo. Shalom, shalom. Eu não sei o seu nome, mas está escrito Piu Piu. Seja muito bem-vinda. Pastor Ramos, que alegria ter o Senhor aqui conosco. Que alegria, que bom. Então, o Senhor, ele fez grandes sinais, fez grandes feitos, grandes maravilhas. Então, quando ali o rei de Jericó viu aquele povo, a fama daquelas pessoas, e que havia um rei que protegia eles, que havia um rei, um Deus poderoso que protegia eles, que havia um Deus poderoso que havia destruído nações, já havia chegado aquele povo. Então, Raabe, ela já sabia o poder do Deus dos israelitas. Então, eu creio que ela se encheu de temor e de coragem e decidiu ajudá-los. E aqui no versículo 4, a palavra declara: Raabe havia escondido os dois homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Então Raabe, ela mente. Através do temor que foi produzido pelo nome e por tudo aquilo que Deus havia feito a favor daquele povo, ela acha mais prudente esconder aqueles homens do que ter a ira do Deus Todo-Poderoso sobre a vida dela. Aleluia!
Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Então, Raabe, ela pensa na preservação da sua vida, ela pensa na preservação da vida da sua família, e ela age de forma prudente, mesmo que ela esteja indo contra o rei da cidade ao qual ela vive. Ela vê que o poder do Deus Todo-Poderoso é muito maior do que o poder daquele rei, do rei de Jericó. E ela viu que aquele contexto ali era hostil, que se de qualquer forma, se elas ajudassem ou não aqueles espias, eles iam tomar a cidade. Então ela optou pela preservação da sua vida, ela optou pela preservação da sua família, ela optou por ir a favor daquele Deus grandioso. Ela se arriscou, ela arriscou a própria vida ao ajudá-los. Mas foi a forma que ela encontrou na preservação da sua vida e daqueles de quem ela amava. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Então, essa palavra aqui, essa frase, antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Demonstra que eles não tinham medo. Demonstra que eles não estavam nervosos ou preocupados. Porque quando uma pessoa está nervosa, quando uma pessoa ela está preocupada, ela não vai dormir. E a palavra de Deus fala aqui que antes que os espias fossem dormir, Raabe foi lá falar com eles. Aleluia! Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ela sabia que por onde aquele povo passasse, conduzido pelo Deus, não o povo, mas o Deus que estava com ele, nada seria páreo para impedir aquilo que Deus já havia determinado fazer a favor daquele povo. Disse ela: estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. A história, o acontecimento de tudo que Deus tinha feito a favor do povo de Israel já tinha chegado ali até Jericó, às margens do Rio Jordão. E todos ali naquela região, como eu disse, já estavam temerosos do que poderia acontecer. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão a 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Então, Raabe, ela informa o motivo do medo. Ela declara que ela sabe o poder de Deus, de tudo que Deus tinha feito através daquele povo. Então, não só ela, mas a cidade inteira estava cheia de temor, estava dominada pelo medo, com medo de perder a vida nas mãos daquele povo, conduzido por aquele Deus poderoso. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Aqui Raabe, ela declara o poderio do Senhor. O Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima na terra e embaixo no céu. Agora, portanto, jurem-me. Então Raabe, ela ajuda. Ela ajuda por temor a Deus que estava salvando aquele povo. Só que ela ajuda também por temor à preservação da sua vida. Por temor à preservação daqueles que estavam na sua família. Aleluia! Shalom, shalom, missionário Emerson, seja bem-vindo. E ela fala, eu os ajudo, mas eu quero que vocês me ajudem, porque o risco que eu estou correndo ao abrigar vocês aqui na minha casa é muito grande. Mas eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês prometam que preservarão a minha vida.
Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Raabe, ela já tinha certeza que os israelitas conquistariam Jericó. Isso já era certo para ela, diante de todo o sobrenatural que eles tinham visto ali Deus fazer em prol do seu povo. Então ela disse: deem-me uma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e da família dos meus irmãos. Raabe, ela não disse: e se vocês conquistarem Jericó? Ela disse: quando? Ela sabia que era só questão de tempo para que Jericó fosse conquistada, mesmo sendo uma cidade fortificada, mesmo sendo uma cidade com grandes muros. Ela sabia que nada era suficiente para deter a grandeza do Deus Supremo, grande nos céus e na terra. Aleluia! Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Além de ajudar, além de esconder, ela os ajuda a escapar, e além de ajudar a escapar, ela dá a eles uma estratégia para preservarem a sua vida, para que ali os guardas de Jericó não os encontrassem. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. Então, Raabe, ela faz um pedido por ter ajudado os espias ali que vieram ver os pontos de vulnerabilidade para entrar em Jericó, para a conquista de Jericó. Ela fala: assim como eu ajudei, assim como eu os escondi, assim como eu preservei a vida de vocês, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês me ajudem, preservem a minha vida, preservem a vida da minha família, dos meus pais e dos meus irmãos. Então, qual que foi o propósito de Raabe na história bíblica? Além da história da preservação da vida da sua família, Raabe, ela está na genealogia do Senhor Jesus. Mas só que os espias, eles falam: nós só estaremos obrigados a cumprir o juramento se a sua família estiver dentro desta casa. Se as pessoas da sua família estiverem fora e forem mortos fora de dentro desta casa, a responsabilidade não é nossa. Raabe tinha um propósito. Imaginemos a dificuldade que Raabe teve de fazer com que os seus familiares crescem nela, crescem que ela recebeu ali os espias e que eles prometeram a preservação da vida dela e da vida deles. Porque muitas vezes Deus dá um propósito a nós, mas o propósito nosso, ele é maior do que a nossa vida. O propósito, muitas vezes, que Deus coloca em nossas vidas, que coloca nos nossos caminhos, passa também pela preservação da vida de pessoas que nós amamos.
passa pela preservação da vida de pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso depende se estas pessoas estão disponíveis para ouvir a voz de Deus que falou através da nossa boca. A condição foi: eles serão salvos se eles estiverem dentro desta casa, quando nós entrarmos nessa terra. Se eles estiverem na rua, eles morrerão, e a responsabilidade não será nossa. Aleluia! Existem muitas pessoas que não enxergam o propósito que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou na minha vida. Existem muitas pessoas que podem criticar, dizer: você está louco, você está louca, você está se expondo, você está jejuando demais, você está orando demais, você está fanático, mas ele não sabe o propósito que Deus te deu, ele não sabe a direção que Deus colocou no seu coração. E muitas vezes o propósito passa por nós mantermos a boca fechada. Porque Raabe não podia falar a ninguém que ela tinha ali escondido aqueles espias dentro da sua casa, porque não ela e a sua família seria morta também. Porque se o rei de Jericó descobrisse que Raabe escondeu os espias, que ela ajudou eles a fugir, ela seria morta. Provavelmente a sua família seria morta. Então ela teve que fazer um esforço de, numa cidade, ela esconder a verdade. Ela teve que usar de maneiras de convencer a sua família de forma que eles não falassem a ninguém, para que além de não colocarem a vida dela em risco, não colocassem a sua própria vida. E muitas vezes o propósito que Deus vai nos dar, nós temos que guardar. Deus pede que nós guardemos, Deus pede que nós não falemos a ninguém, e as pessoas terão que escolher confiar naquilo que nós estamos fazendo. As pessoas terão que optar por escolher crer naquilo que Deus colocou no nosso coração. Aleluia! Então, Raabe provavelmente era rejeitada pela sua família, rejeitada pela sua casa. Raabe era uma prostituta, uma pessoa de reputação duvidosa, uma pessoa ao qual muitas pessoas podiam até não confiar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E muitas vezes aquela pessoa que você acha que tem a reputação duvidosa, que você acha que não pode confiar, é dali que vem o socorro. Enquanto você coloca sua confiança em pessoas que você acha que são confiáveis, nasceu ali, sim, ela era uma prostituta, era de uma vida duvidosa ali naqueles tempos, podia ser pessoas que teriam pessoas ali que julgavam ela. Imagina Raabe, ela ajudou ali os espias. Ela foi salva e a partir daquele momento ela foi aceita no meio do povo de Israel. Ela se tornou uma israelita. Com certeza havia naquele meio pessoas que apontavam o dedo para ela. Havia pessoas naquele meio que faziam questão de lembrar a ela quem ela tinha sido. Mas isso não afasta o propósito que Deus colocou na vida dela. Isso não tira o propósito da vida de Raabe, aleluia. E eles falam aqui: e se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Raabe é obrigada a guardar segredo. E ela aceitou as condições. Aleluia. E em Josué 6, no capítulo 22, nós vemos aqui a concretização da promessa dos espias. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem de lá com toda a sua família. Então, os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel.
Aleluia. E ali depois eles incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. A cidade foi totalmente destruída, mas houve a preservação da vida de Raabe, pela sua bondade, pela sua perspicácia de ver o perigo e de procurar preservar a vida daqueles a quem ela ama. Jericó é destruída, mas a vida de Raabe, ela é preservada e ela é honrada, porque ela ajudou o povo de Deus ali. E Deus, ele não se esquece de pessoas marginalizadas. Deus, ele não se esquece e nem tira propósito de pessoas que muitas vezes a sociedade julga, a sociedade rejeita. Então, a fé que nós temos em Deus, ela tem valor e ela pode alterar o destino da nossa família, da nossa casa. Basta para isso que nós tenhamos, que nós creiamos na promessa que o Senhor já deu em nossas vidas. E Raabe, além de ser poupada, além da sua família ser poupada, ela é incorporada ali, ela começa a fazer parte do povo israelita. E Raabe, ela teve fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Supremo, mas a fé dela se apresentou através de práticas concretas. Ela agiu, ela ajudou, auxiliou a preservar e ajudou a conquistar ali aquela cidade de Jericó. Aleluia! E Raabe demonstra que a nossa fé pode surgir em qualquer ambiente, bastando para isso que nós possamos entregar o nosso coração a Deus. E que o Senhor, mesmo que nós saibamos, Ele tem um propósito. Você precisa procurar saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós nos sentimos marginalizados, nós nos sentimos esquecidos. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 1:5. Que fala sobre a genealogia do Senhor Jesus. Mateus 1:5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Chegando aqui até a genealogia do Senhor Jesus. Então, Raabe, pela bondade, por ajudar aqueles homens a conquistarem aquela terra, ela foi incluída na genealogia do Senhor Jesus, pessoas improváveis, pessoas rejeitadas, pessoas que estão à margem. Raabe foi uma prostituta. Betseba foi uma adúltera. Fora outras mulheres que muitas outras pessoas poderiam julgar e dizer que não eram merecedoras da graça, dizer que não são merecedoras de serem salvas. Religiosos que agem dessa forma, a bondade do Senhor é para com todos aqueles que o temem. E em Hebreus 11:31, a palavra de Deus nos fala: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. E em Tiago 2:25, falando de pessoas de fé, Tiago 2:25, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Raabe é citada na Bíblia diversas vezes como uma mulher que, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo rejeitada, mesmo estando à margem, não se recusou a cumprir o propósito que Deus colocou para ela. Agiu com sabedoria.
Agiu para preservar a sua vida, agiu para preservar a vida da sua família. Aleluia! Então, nós podemos ver que a nossa fé pode surgir em ambientes mais difíceis, em ambientes marginalizados. E muitas vezes a palavra de Deus declara: aquele que mais é perdoado é aquele que tem mais gratidão. Aquele que é pouco perdoado, pouco é grato. Me desculpe. Mas aquele que muito é perdoado é o que tem mais gratidão. Então, nós podemos ver grandes mulheres, algumas anônimas, algumas com grandes propósitos. O propósito de Raabe, a princípio, pode ter parecido pequeno, mas ela entrou na genealogia do Senhor Jesus. Ela ajudou o povo de Deus. Deus honrou ela. Deus honrou ela porque ela agiu com fé. Ela confessou Deus, o Deus supremo, Deus no céu e Deus na terra. Aleluia. E é dessa forma que nós devemos fazer, não importa se o nosso propósito é mínimo ou se o nosso propósito é gigantesco, nós devemos nos entregar nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos use. Nós somos apenas instrumento. Mas nós somos instrumentos que tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que tomar decisão. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês. Obrigada por ter estado comigo até agora. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento a vida de todas essas pessoas, Senhor, que estão nessa live, Senhor. Ah, Pai, abre os nossos olhos, Senhor, mostra-nos, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem conosco, Pai. Ainda que o propósito, Senhor, possa parecer pequeno, Pai, diante dos nossos olhos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a enfrentar, Senhor, a tomar as decisões necessárias, Senhor, para que esse propósito que o Senhor colocou nos nossos corações se concretize, se realize, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos força, Pai, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, Senhor, para seguir em frente, para ouvir, Senhor, a Tua voz, para obedecer a Sua ordem, o Seu direcionamento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, dá-nos força, coragem, Senhor, porque ainda, Senhor, que pensemos que somos pequenos, Senhor, ainda que pensemos que ninguém nos vê, que ninguém nos enxerga, nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus poderoso que está nos céus, e olha, Senhor, e nos conhece, Pai. Tu és o Deus que nos vê, Senhor. Tu és aquele que nos criou, Senhor, e já sabe todo o propósito que tem para as nossas vidas, Senhor. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa vir a revelar, Senhor, aos meus irmãos, Senhor, o propósito individual de cada um, o propósito comunitário, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco. Obrigada por ter estado no nosso meio. Entra em cada lar aqui representado. Abençoa essa família, Senhor. Que as suas bênçãos, Senhor, possam alcançar, Senhor, a todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o seu nome seja honrado e glorificado, Senhor, através dessa palavra, através dessa live. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Shalom, shalom. Até segunda, amanhã eu não vou conseguir fazer live. Tchau, tchau.